Olá, pessoal. Meu nome é Carol Messeder Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. Sei lá, né? e hoje nós estamos com uma convidada mais do que especial, doutora Fabiana. Obrigada pela presença, Fabi. Que Uma grande honra! honra. Que Muito honra, esperada, cara! né? Porque tem Bicho, eu tô feliz demais. 6 meses, teve que laçar ela no hospital e falar, é hoje. Caraca, velho. Obrigada. Imagina, pessoal. Obrigada demais pelo convite. A honra é toda minha. Pode se apresentar, Fabi. O pessoal já está cansado de saber da nossa vida, então se apresente, tá. fala. Eu sou Fabiana Pimenta. Eu sou médica, formação em clínica médica, terapia intensiva e cuidados paliativos. Trabalho atualmente no Vila da Serra, na área de clínica médica e cuidados paliativos, e trabalho na terapia intensiva no Hospital Júlia Kubitschek. E de curiosidade para os nossos ouvintes, que a gente gosta de falar de curiosidades, nós temos uma sequência aqui. Fabrício foi meu preceptor e doutora Fabi foi preceptora do Fabrício. Cara, eu ia falar isso, Carol. Cara, Não, a Carol, Fabi isso é sabe. A complicado, Fabi, apesar da Fabi parecer ser muito mais nova do que eu, muito viu, gente? obrigada, Vocês podem Fabrício. perceber. A Carol, óbvio, né? Eu sou a mais velha desse trio. Mas Ele como tá vocês podem usando perceber. que eu não posso pintar cabelo agora, Fabi. E aí meus cabelos brancos estão super Não, aparentes. Carol, não, E não. meu botox tá perdido, ele fica falando Eu isso. tô perdendo os meus cabelos, então. A Fabi, apesar de vocês estão vendo aí que a Fabi parece ser muito mais nova que eu, ela foi minha preceptora de clínica médica, cara. Porque ele tem amor à própria vida. E é isso. É uma honra, Fabi. A Fabi a gente já se conhece, já tem o quê? 10 anos, né, Fabi? 10 anos Isso. esse ano, eu acho que fazem 10 anos, Fabi, desde a minha residência de clínica. Então, assim, ter a Fabi aqui hoje para falar de um tema, na verdade, um dos temas que a gente vai falar, né, Carol? É um privilégio, Fabi, assim, escutar você, sua carreira. A gente que fala hoje, a gente fala muito no Chama Clínica de carreira médica, de como construir a carreira. Eu acho que a construção da carreira, você falou até antes aqui, Carol, do episódio começar, como que a construção da carreira da Fabi foi legal, assim, como aconteceram coisas legais, assim, e hoje você tem uma carreira que eu acho que nos inspira mesmo, Fabi. Então, eu acho que vai ser bem legal, a galera vai gostar muito aí do podcast de hoje. Me conta, como a gente sempre pergunta, né, assim, por que medicina, por que clínica médica, terapia intensiva, são muitos porquês pra você. Por que cuidado paliativo? Como que isso foi acontecendo na sua vida, assim? Você pensou desde o início ou as coisas foram acontecendo? Não, na verdade, as coisas foram acontecendo. Clínica médica foi o início de tudo, né? E durante a residência de clínica médica, eu me interessei por pacientes graves, pacientes críticos. Eu queria saber cuidar daquele paciente, sabe? E ter habilidade para lidar com aquele doente, não ter medo de dar plantão, não ter medo de doente crítico. E aí eu fui nessa carreira da terapia intensiva. Eu brinco que foi amor à primeira vista, né? A gente a gente brinca que é uma cachaça, né? Às vezes faz mal, mas é gostoso. E quando a gente fica um tempo sem, a gente já sente gente falta, sente porque é falta, tem abstinência. abstinência, Nem exatamente. fala Terapia isso. intensiva é isso. É isso. Uma loucura. É uma loucura. Uma loucura. E muitos anos trabalhando na terapia intensiva, não vou falar quantos anos, isso não vem ao caso, né? Brincadeira, em torno aí de uns 18, 20 anos já. E o cuidado paliativo surgiu de uma maneira inesperada, na verdade, né? Foi uma demanda do serviço onde nós trabalhamos, né? Que é uma referência, hospital referência em oncologia. E interessante que nós tivemos que aprender a lidar com esses pacientes, com doenças graves, com doenças incuráveis. E, novamente, eu estava de frente com pacientes graves. E comecei a estudar, comecei a me aprofundar e, novamente, eu me apaixonei. É gostoso, né, a gente ter ao longo da carreira, assim, esses reencontros, né? Porque é uma área que você nunca tinha planejado. Não tinha planejado. E acendeu uma chaminha aí. Acendeu uma super chama. Hoje eu gosto, assim, mudou a minha maneira de ver o paciente, mudou a minha maneira de dar plantão na UTI, de conversar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E é interessante, assim, você falou coisas legais agora. É o olhar sobre o paciente grave
de duas formas diferentes, não são diferentes olhares Exatamente. sobre o paciente grave, né? Então, assim, que muitas vezes elas se complementam, né? Sim. Assim, elas não são excludentes, elas não são dicotômicas. Eu brinco muito sobre terapia intensiva e cuidado paliativo, né? Então, eu gosto de falar que UTI é lugar, falando da terapia intensiva, a gente vai falar de pronto-socorro também, tudo, mas UTI é lugar de fazer cuidado paliativo, né? Com Então, certeza. assim, não é só na unidade de internação, não é só no ambulatório, na UTI a gente faz cuidado paliativo, No pronto-socorro, né? que é um lugar, inclusive, um lugar crítico do cuidado paliativo, muitas Desafiador. vezes, né? Muito, muito, muito. E quando a gente traz isso para a nossa realidade da terapia intensiva, assim, hoje a gente está conseguindo mudar isso, e é muito legal. Eu brinco muito, né, da dicotomia de terapia intensiva e cuidado paliativo, mas como que isso realmente te muda o olhar sobre o paciente grave, assim, como você começa a olhar e é interessante que até a própria AMIB está mudando muito o olhar sobre o paciente em cuidado paliativo. Então, se fala verdade. muito mais em cuidado paliativo. Verdade. Na minha prova de título, eu tive que dar uma notícia de um óbito. Dar uma má notícia era uma das questões da minha prova. Olha que Eu tinha que dar uma má notícia. E você Então, aí, ó, assim, que tá na faculdade, acho que não é importante acompanhar o preceptor, ai, canseira, exatamente, residência, ai, vou lá de novo, ter que dar uma notícia. Vai ter que fazer isso. E tem técnica, né? Exato, tem técnica. Então, assim, a gente sabe o quanto que é difícil falar sobre dar uma má notícia, como que a gente é pouco preparado para isso. Né? Então, o cuidado paliativo na terapia intensiva ajuda o intensivista nisso. O intensivista que não gosta de conversar com o paciente, com a família, né? Então, assim, como que isso... E tem, viu, gente? Vocês não pensam que não tem, não, que tem. Então, como que isso ajuda, sabe? Pelo menos para mim, a gente tem uma vivência parecida, Carol, de cuidado paliativo, não como a Fabi, assim, mas como que isso nos ajuda, sabe? No nosso dia a dia. É interessante que esse olhar sobre o doente grave, ele é o mesmo olhar, né? São dois pacientes graves que inspiram cuidados, atenção, tanto o doente crítico quanto o doente em cuidados paliativos. Mudou completamente a minha forma de lidar com as famílias, de conversar com o próprio paciente, né? Hoje eu paro o meu plantão para fazer uma reunião com o familiar, sabe? Na terapia intensiva, obviamente quando eu consigo ali na gestão do plantão. Mas foi assim essencial, foi muito legal estar aprendendo, né, sobre cuidados paliativos, né? Muito legal mesmo. E a gente estava até comentando sobre isso antes do episódio começar, que várias pessoas acham que é dicotômico, igual você está brincando aí, dessa questão de terapia intensiva e cuidado paliativo, pronto-socorro e cuidado paliativo, e na verdade não. Quando a gente entende que é complementar e que cuidado paliativo não é do paliativista, é de todo mundo, é do médico, né? Entender os conceitos fundamentais, abordagens habilidades, né, Fábio, de comunicação, você vai falar um pouquinho sobre isso, mas isso te faz um médico melhor e te permite dar uma assistência melhor para o paciente, né? Com certeza. O cuidado paliativo, ele é uma habilidade que todo médico deve ter. Todo médico deve ter. A gente chama de cuidado paliativo primário. Obviamente, tem o especialista, tem a pessoa que se formou, que tem um estudo como área de atuação, mas o cuidado paliativo, ele é uma habilidade, ele é necessário conhecimento de todo médico. Todo médico tem que saber o que é cuidado paliativo, quais são os pacientes elegíveis, como que se trata, prognosticar, talvez, e principalmente, eu acho que um dos grandes pilares aí é a comunicação. Hoje é interessante você falar isso, assim, todo médico deve saber. Hoje eu escutei de um cirurgião, de um caso que a gente está acompanhando, inclusive lá no hospital, eu liguei para ele para falar de um paciente nosso que está em cuidado paliativo, que eu queria discutir um procedimento cirúrgico no paciente em cuidado paliativo. E ele falou assim, como que, e é isso, eu acho que essa sementinha, como que ela está começando, pelo menos no nosso meio, assim, onde em um dos lugares que a gente trabalha, está começando a disseminar. Ele falou comigo assim, não é um paciente de cuidado paliativo, né? Mas esse paciente também a gente pode fazer alguma coisa por ele, assim, para melhorar os sintomas dele. Eu acho que a cirurgia pode ajudar ele. Eu falei, uai,
pela primeira vez eu escuto isso de um cirurgião que Tem fala que assim, convencer o eu falei assim, cirurgião, eu né? preciso ensinar para ele assim, ou mesmo explicar para ele, assim, olha, o paciente de cuidado paliativo, a gente tem intervenções são intervenções muito pertinentes para o doente, assim, não necessariamente não tem que é o que todo mundo faz, né, e fala, né, ah não, esse aí eu não vou fazer mais nada por ele, né. Então, quando a gente muda esse conceito na cabeça do médico, e eu acho que aí está a origem do negócio, o, é uma prática que todo médico realmente tem que saber e entender. A gente tem que entender de cuidado paliativo, porque é um cuidado que a gente fala que é multidisciplinar. Ele não é só do médico paliativista. Talvez o médico paliativista ele seja, hoje em dia, mais um gestor de todo um processo. Mas que o papel, a gente vê isso na prática, por exemplo, o paciente tem um médico assistente que não é o paliativista. Ele tem um cirurgião assistente, ele às vezes tem um oncologista assistente, às vezes ele tem um geriatra assistente que trabalha com ele em casa e pode ser que eles não sejam paliativistas. Mas esses médicos, eles têm que entender e fazer cuidado paliativo. Com certeza. Ele tem um médico da medicina interna, o médico hospitalista, ele tem um clínico que acompanha ele no consultório. Então, assim, que se não souber de cuidado paliativo, se não souber abordar isso, acho que o papel do paliativista ele fica até prejudicado para gerir esse cuidado do paciente, muito dificultado, na verdade, né? Assim, eu acho que quando eu digo que todo médico deve saber de cuidado paliativo, é porque é importante que os assistentes, né, todos nós que temos os nossos pacientes, eles saibam indicar o cuidado paliativo, reconhecer o cuidado paliativo, reconhecer o doente que é elegível, né, para cuidado paliativo. Isso é no pronto-socorro, na unidade de internação, na terapia intensiva, cada vez mais, né? A gente tem visto isso no nosso serviço. Então, cada vez mais é importante falar de cuidado paliativo, né? Com certeza. E desenvolver as habilidades necessárias, né, Fabi? Exato. Pensando nisso, assim, para quem está começando a carreira, e isso é um pouco paradoxal, assim, porque a gente sempre gosta de destacar o tanto que o ambiente do pronto-socorro é desafiador, assim, na minha opinião, um dos mais desafiadores da cadeia que a gente tem de atendimentos. Porque você tem um curto intervalo de tempo para tomar decisões importantes, para abordar a família, você está num ambiente totalmente adverso, o paciente não queria estar ali, você está diante de um paciente que você não conhece, né? Então, é realmente desafiador. E as pessoas são geralmente a porta de entrada dos profissionais, dos jovens profissionais do mercado de trabalho. Então, a gente vê cada ano que passa, você que tem mais propriedade de falar, né, Fabrício, que é coordenador de pronto atendimento, mas a gente vê um número grande de recém-formados nesse setor do hospital. E aí fica muito claro esse despreparo. Eu dei uma aula recente disso para os residentes, e aí fala assim, foi um trabalho até daqui do Brasil, mas é do norte, falando sobre... Era uma entrevista com recém-formados, e aí perguntava... na comunicação de más notícias ou no dia a dia do pronto atendimento, o que era mais difícil? E assim, a maioria disparado colocava que era dar uma má notícia, comunicação de uma má notícia. E aí, dentre as notícias que eram mais desafiadoras, determinar cuidado paliativo. Então, retrata o que a gente está cansado de ver, né? Assim, é só a estatística disso que a gente sabe que acontece. Como que esse jovem profissional pode se preparar melhor, né? Assim, qual fonte de conhecimento, o que ele pode fazer, eu sei como especialista. Sim. Eu considero 4 habilidades, né, que o médico, principalmente no pronto-socorro, tem que estar atento, tem que estudar, tem que... Primeiro, reconhecer o doente, eu já falei isso, elegível para cuidado paliativo. Então, quem são os pacientes elegíveis para cuidado paliativo? São pacientes com doença grave e incurável. É isso. Sabendo disso, a gente já fica mais fácil, né? Dentro dessa seara, nós temos alguns grupos de pacientes. A literatura divide para nós em pacientes com doença oncológica,
pacientes com falências orgânicas e pacientes com doença neurodegenerativa ou síndrome da fragilidade. Então, quais são esses, quem estão nesses 3 grupos? Pacientes com doença neoplásica são os pacientes com tumores metastáticos, que não têm a perspectiva de tratamento, modificador de doença, né? E é importante ressaltar também que o cuidado paliativo ele inicia junto com o tratamento modificador de doença. Ele não é quando o doente está morrendo e não tem nada para se fazer. Ele inicia lá atrás junto, está tomando a quimioterapia, fazendo a radioterapia. Esse paciente ele já deve ser acompanhado, ele já deve ter um suporte do médico para controle de sintomas, do psicólogo, de toda a equipe multidisciplinar. Bom, dentro desse grupo o segundo grupo é de falências orgânicas, que são a nossa grande maioria do pronto-socorro. Insuficiência cardíaca, mas não é insuficiência cardíaca inicial, uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção menor que 20%, classe 4, pacientes dependentes, pneumopatas, dependentes de oxigênio, que já não tem mais, retém gás carbônico, pacientes cirróticos que não são elegíveis para transplante. Esses são os pacientes de falências orgânicas. Neurodegenerativos são os pacientes com demência, com Parkinson, com sequelas de AVC, pacientes frágeis com síndrome da fragilidade, são aqueles pacientes já confinados ao leito, que têm úlceras de decúbito, que já não se alimentam mais, ou que vêm de instituições de longa permanência, pacientes com múltiplas internações hospitalares. A gente já deve ligar um alerta, né, um sinalzinho de pensar que aquele paciente pode ser elegível. Então, isso é o primeiro passo que todo médico tem que saber. Quais são os doentes? O segundo passo é como abordar esse paciente ali no pronto-socorro, né? E como que a gente aborda esse paciente? Sabendo comunicar. Muitas vezes esse paciente vai chegar já com um diagnóstico ou vai chegar já com uma definição do médico assistente, do oncologista ou do cardiologista. Mas muitas vezes esse paciente vai chegar e você que está ali de plantão no pronto-socorro vai ter que decidir. Esse paciente é elegível para cuidado paliativo? Esse paciente deve ser encaminhado à UTI? Esse paciente, eu posso encaminhá-lo para cuidados na unidade de internação? Isso acho que é um motivo de outra conversa, mas nesse momento você vai precisar ter habilidade para comunicar com a família. Você falou um negócio interessante aí, Fabi, que você falou você, o plantonista, o médico. Você vai decidir, você vai tomar a atitude, você vai fazer. Então, assim, é o que a gente fala isso com muita frequência. A decisão é igual a definição se eu vou entubar um paciente. Insuficiência respiratória na UTI ou no pronto-socorro. Ninguém pergunta para a família, fala assim, olha, você acha que eu tenho que entubar esse paciente aqui? Você acha que eu tenho que ligar uma noradrenalina nesse paciente aqui? Você acha que eu posso dialisar esse paciente? Você acha que esse paciente tem indicações de diálise de urgência? Nós não estamos falando dos pacientes de cuidado paliativo, não estou falando isso. Mas na hora que a gente oferece para o paciente, então assim, a definição é do médico. É técnico, né? É totalmente técnico. Então assim, o que a gente vê muitas vezes, assim, o que você está falando de habilidade de comunicação, e aí a coisa mais difícil, como que eu vou comunicar a minha decisão técnica e mostrar para a família olha, eu decidir tecnicamente que esse paciente tem indicação de cuidados paliativos. Então, assim, eu acho que eu estou simplificando aqui uma mensagem que é complexa de fazer. Complexa. Né? Então, assim, e aí, assim, o que eu acho que é legal ter a visão, Fabi, de quem trabalha com isso e quem trabalha em setor crítico, né? Você trabalha em setor crítico também, então pronto-socorro, assim, a UTI, assim como pronto-socorro, é um setor crítico. Então, aí, muitas vezes a gente tem que ter essas conversas, Fabi, numa situação grave, crítica, e tem que ser rápido.
né? Quantas vezes você já... Quantas vezes? Né? Então, Várias vezes. então, assim, olha como que isso muitas vezes, assim, a gente tem que criar uma relação médico-paciente, uma confiança e fazer uma conversa que é uma conversa rápida, né? E de uma decisão que é puramente técnica, gente. Nós não somos, isso é uma mensagem interessante, assim, ninguém, e aí eu acho que você vai falar muito bem, muito melhor que eu sobre isso, Fabi, sobre isso, sabe? Sobre como o médico deve comunicar essa decisão e como que isso oferecer para o paciente, jogar essa decisão para a família é danoso, né? Então, assim, jogar essa decisão técnica para a família é ruim. Porque esse trabalho é interessante que ele coloca a visão da família do paciente também. Dos pacientes que estavam em cuidado paliativo ou que estão em situações críticas, o que foi pior do momento ali. E muitos falam sobre a forma com que foi dado o diagnóstico, a forma, não o conteúdo em si, mas a forma, né? E o tanto que isso é importante é puramente uma habilidade de comunicação. Na verdade, comunicação não é jeito, não é dom. A gente desenvolve. A gente desenvolve estudando e treinando. Sim. Né? Então, não é tipo, eu converso bem, eu converso mal. Não. Você tem que estudar a técnica. Existem várias técnicas. Né? E ver o outro fazendo também. Eu acho que ver o outro fazendo. Isso era uma coisa. Assim, quando eu estava na faculdade, a gente estava falando sobre isso também, né? O tanto que os alunos saem, e eu como professora sei demais disso, que os alunos saem sem muita vivência, sem muito conhecimento sobre o cuidado paliativo. Isso aí, com a gente também foi assim. É verdade. E aí, o que muda é que, às vezes, lá na Federal tinha muitos subgrupos, né? Então, acaba que isso dá uma heterogeneidade enorme para a formação. Você fica melhor numa área, até do interesse mesmo. E uma professora que foi, inclusive, quem me motivou, quem me brilhou os olhos para a clínica médica, ela conversava muito bem sobre isso e ela tinha técnica, falava muito sobre esse assunto. E aí eu lembro disso desde o meu 9º período, que foi o meu primeiro internato de clínica médica. Aí no 12º eu fiz de novo. E a gente teve muitas oportunidades de acompanhar ela fazendo. Uhum. E eu lembro que toda vez que ia falar sobre um assunto, e às vezes, muitas vezes, né, são conversas longas, a gente tinha aula depois, eu falava assim, não, eu não vou perder isso daqui não, vou ficar. E na residência a mesma coisa, o Fabrício, quantas vezes ele falou, vou passar no quarto falando, não, deixa eu ir com você, peraí, rapidão, deixa eu terminar isso aqui pra ir com você. E são esses momentos, ver o outro fazendo ajuda muito a gente a construir as nossas ferramentas, né, o nosso escopo ali também de estratégias, né? Exatamente. A nossa postura, a entonação da voz, isso tudo é com o tempo, é vendo, é seguindo exemplo. Né? E realmente é uma habilidade desenvolvida. Né? Tem uma aula que eu assisti de uma médica de Ohio, acho que ela é diretora da divisão de cuidados paliativos lá, eu até trouxe aqui anotado, ela fala que boa comunicação é quando sabemos lidar com situações difíceis que parecem emocionalmente pesadas. Parecem emocionalmente pesadas. Eu não sei quanto a vocês, mas assim, eu já passei muito aperto para comunicar a má notícia. E aquilo me deixava extremamente tensa e preocupada, mas, ou seja, era muito pesado. Hoje não é mais pesado. É doloroso, a gente se emociona, a gente tem empatia com a família, mas não é mais pesado. Eu não corro mais de fazer isso. E eu já corri muitas vezes, sempre que eu pude, né? Então, acho que ao longo da vida, sim, ao longo da carreira, mas você não precisa ter experiência, você tem só que adquirir habilidades. Uma coisa interessante que o Fabrício trouxe e é importante a gente reforçar é que decisões sobre a conduta médica, se vai levar para UTI, se vai levar para a unidade de internação, se vai entubar, se vai ligar nora, se vai iniciar antibiótico. Essas decisões são médicas. A gente não oferece um cardápio para a família. Você quer que eu entube? Você quer que eu leve para a UTI? Pessoal, a família não estudou medicina, a família não sabe entubar, a família não sabe fazer cuidados de terapia intensiva. A família é a família, é o ente querido, são os amores da vida daquela pessoa. Então, essa decisão é nossa.
Só que essa decisão tem que ser embasada, ela tem que ser compartilhada. E aí vem uma boa comunicação, né? Aí vem uma boa comunicação. E a gente vê isso na prática, nos ambientes críticos, né? E principalmente quando não dá tempo de você construir, né? Ou não veio construído isso, né? Do paciente crônico, aí, o paciente cronicamente enfermo, que a descompensação às vezes é aguda de um paciente, que você citou aí, as várias doenças que o paciente pode ter, ou os vários grupos de doenças. Então, assim, e aí chega no pronto-socorro, a abordagem imediata ele tá assim, ele tá em insuficiência respiratória e a gente tem que entubar. Mas você já decidiu, né? E é a forma de comunicar. A gente vê isso com muita frequência. Sim. Vocês não querem que entuba, não, né? Então, assim, eu acho que é até... E aí, assim, a gente é até covarde. Porque isso é covardia, sabe? Então, isso é uma tortura psicológica que você faz com a família, assim. Diante daquele... eu sempre... A gente conversa sobre isso, né? Assim, eu sempre falo isso com os residentes. Falei, gente, você nunca começa qualquer conversa... E isso é de qualquer coisa, em qualquer lugar, falando o que você não vai fazer. Primeiro você fala o que você vai fazer. Por que você está ali? Entendeu? Então, assim, o termo que eu fico falando isso com os residentes direto, né, que eu abomino, limitação de esforço terapêutico. Eu acho isso um termo Leite. me dá, Nossa, me dá, eu sofro quando eu me vejo dá até leite. arrepio na hora que eu vejo, assim, porque você começa uma conversa num paciente ali, naquela situação crítica, a família morrendo de medo, vendo o ente querido dela falecer na frente dela, você chega e fala assim, olha, eu não vou fazer isso, tá? Eu não vou fazer porque você decidiu que eu não vou fazer isso. Não, e é tão surreal, né? Porque a gente que trabalha com esse paciente de cuidado paliativo é muito mais esforço, ele demanda muito mais atenção, energia, tempo. Muito mais, Carol. Então, a última coisa que a gente faz é limitar esforço terapêutico para esse paciente. E quando a família entende isso, e foram inúmeras oportunidades que a gente já teve de familiar falar assim, nossa, doutora, agora eu entendi e eu tô tranquilo com essa decisão. Porque antes foi colocado de uma forma que era como se estivesse deixando de fazer alguma coisa. E quantas vezes nós já ouvimos falar assim, eu quero que faça tudo. Mas tudo o quê? Pelo bem do paciente. Quando a gente mostra, quando a gente deixa a família segura de que esse caminho é o caminho que vai oferecer maior conforto e tudo vai ser feito por aquele paciente, ela fica segura da decisão, né? Então, isso é impressionante, assim, o tanto que a forma de colocar isso impacta na aceitação da família. Exatamente, assim, inúmeras reuniões familiares que a gente faz no nosso dia a dia, a gente vê muito a família até suspirar quando a gente fala, olha, essa decisão não é sua. A família até fica aliviada, assim. Isso é todo dia, porque se você perguntar, essa semana nós tivemos uma experiência, um caso difícil de um paciente mais jovem, e se você perguntar, né, para aquele familiar se ele quer que faça tudo, mesmo não perguntando, o familiar falou, se tiver 0,1% de chance, eu quero que faça tudo. Mas chance de quê? De ficar em cima de uma cama, sequelado, com perda longe de de qualidade vocês, de né? vida, longe Porque de vocês. E fazer tudo é o quê? Fazer tudo é o quê? Ficar na UTI, entubado, fazendo diálise, todo furado, machucado, cheio de hematomas. Isso é fazer tudo, né? Então, fazer tudo com um fim que a gente já sabe o que vai acontecer. A gente já sabe. A gente já isso. sabe, né? A gente também, a gente tem score na terapia intensiva, a gente tem disfunções orgânicas que nos orientam a saber que aquele paciente não vai ter um desfecho favorável, né? E poderia, se é um paciente elegível para cuidado paliativo, ele poderia estar confortavelmente ao longo da família, recebendo medicações e tratamentos próprios para os sintomas dele. E com os valores pessoais, individuais respeitados também, né, Fabi? Que é outra coisa importante. A base do cuidado paliativo é isso, a autonomia e valor do paciente. Né? É isso mesmo. Quando a gente sai do centro do cuidado, né, assim, quando a gente se coloca em paralelo a isso, a gente consegue tomar essas decisões com maior facilidade, assim, colocar o paciente mesmo no centro do cuidado. A gente fala isso com tanta frequência, parece tão
rotineiro, né? Senso comum, assim, o centro do cuidado da paciente. Mas será que de fato você está trabalhando assim? Será que é? Né? Então, Será que é? Pois é. Eu acho que talvez a gente mude isso um dia, mas assim, eu acho que isso vai mudar muito da nossa. E vai desde a faculdade, sabe? A gente estava comentando disso ontem, salvo engano, Carol, sobre o quanto que, e num outro contexto, mas sobre o tanto que nós somos formados. Isso está mudando, mas muitos dos nossos professores, muitos dos médicos mais antigos foram formados como o médico é o centro do cuidado. Detentor do conhecimento Com certeza. completo e absoluto, né? Então, E da assim, razão, né? Da razão, total, assim, aquela coisa de, olha, eu sou o centro do cuidado, sou eu, assim, eu defino, eu faço, e assim, a minha opinião, e aí você se coloca, e muitas vezes esse confronto, porque vira um confronto, né, na posição de que eu tô aqui determinando o que vai ser feito. Então, assim, eu não converso, eu comunico. Na literatura eles colocam, às vezes, como paternalismo, assim, essa posição do médico de tomar as decisões não compartilhadas, né? Ele decide o que vai ser melhor, e por muitos anos foi assim mesmo, né? Sim. E a gente, graças a Deus, vai melhorando a nossa prática, vai aprendendo, vai estudando. E cuidado paliativo foi assim comigo também. E acho que, com certeza, o ambiente que a gente está também favorece isso, porque você vai se vendo em situações que você se incomoda por não estar tão bem preparado, ou eu queria ter dado essa notícia de uma maneira melhor. A mesma coisa que incomoda a gente no paciente crítico, eu quero cuidar desse paciente crítico melhor e nos busca nos preparar melhor, a mesma coisa para o paciente cuidado paliativo. Eu quero tratar desse paciente melhor, eu quero cuidar desse paciente melhor, dessa família, e isso aí vai movendo a gente, vai motivando a gente a buscar conhecimento e desenvolver habilidade, né? Acho que nós somos seres em eterna construção, nós médicos, certeza, né? Com certeza. Assim, dentro dessa habilidade de comunicação, a gente tem algumas ferramentas na literatura, tem o Spikes, né? Eu sugiro que o pessoal leia sobre isso, mas resumidamente, o que a gente pode falar e agir para poder se comunicar melhor? Primeira coisa, escute. Escute o paciente, escute a família. O que aquela família espera daquele momento, o que o paciente espera daquele momento. Escute, chama escuta ativa, né? Nossa, mas eu estou no pronto-socorro, uma confusão, eu estou na UTI. Pessoal, dá para fazer. E é isso que eu ia te falar agora. Eu ia te perguntar agora isso. No pronto-socorro dá para fazer isso? Dá para fazer. Isso. Porque eu já fiz e faço todos os dias na minha prática diária. Mesmo o plantão pegando fogo. Dá para fazer rapidamente, mais resumido, mas dá para fazer. Escute, porque isso vai te dar o link para você se comunicar. Você ouvindo o que a família ou o paciente tem a dizer sobre a doença, a expectativa, o valor dele, você consegue comunicar a má notícia. Falar, olha, infelizmente, a doença dele já progrediu demais, então essa pneumonia, nós podemos tratar, nós vamos usar antibiótico, nós vamos usar oxigênio, mas colocá-lo numa UTI, colocá-lo numa ventilação mecânica, entubá-lo, não vai não vai mudar a situação dele de doença de base. Isso é uma comunicação de má notícia. Você está falando, olha, ele não tem status performance, a doença, ele tem uma insuficiência cardíaca avançada, que a pneumonia veio para atrapalhar, tirou ele do controle da linha de base, do estado neutro ali, de equilíbrio, mas não adianta eu entubá-lo, porque eu não vou mudar a insuficiência cardíaca dele. A mesma coisa que uma neoplasia de pulmão, uma neoplasia, né, de sistema nervoso central, um DPOC, terminal. Né, assim, já que não troca mais, né, gás carbônico e oxigênio. Teve aquela paciente que eu mandei para vocês, né? Um fato recente aconteceu, a paciente acabou sendo entubada, Sim. Né? E como nós prevíamos, ela não conseguiu sair da ventilação mecânica, né?
né? Era uma paciente dependente de oxigênio, já retentora de CO2 e não conseguiu sair da ventilação mecânica e foi traqueostomizada e acabou falecendo alguns dias depois. Será que a gente poderia ter evitado isso, Evitado, né? eu acho que é a pergunta, né? E isso tem que incomodar a gente, assim, né? Quando você... Todos nós erramos e vamos errar, mas a diferença, eu acho, de quem consegue evoluir e não errar de novo é essa motivação, esse se incomodar. Nossa, será que poderia ter sido diferente? Então, acontece alguma coisa, um desfecho ali com o paciente que você não estava esperando. Será que eu poderia ter me antecipado? E isso aí vai fazendo a gente aprender, né? E não fazer mal para o paciente ou não fazer de novo. Você fez uma comparação no início da nossa conversa aqui, que eu acho que dá pra gente fazer um paralelo no pronto-socorro para o médico que fala que pronto-socorro não tenho tempo de fazer cuidado paliativo. Eu não tenho tempo de conversar com a família. A gente está falando de paciente grave. Se chega um paciente, então, com choque séptico no pronto-socorro, e eu tenho que tratar o choque séptico daquele no pronto-socorro, o paciente está chocado, eu vou ter que começar a droga vasoativa para ele tem insuficiência respiratória, eu vou ter que entubar, ter que botar um acesso central, uma PA. Eu não vou gastar tempo para isso, gente. Eu não vou gastar tempo para fazer tudo isso. Por que se eu vou gastar tempo para fazer tudo isso no paciente que é grave, que precisa fazer isso? Por que eu não vou gastar tempo naquele paciente que também é grave e que eu preciso conversar com a família para me oferecer para ele? Se o acesso central, a PA, o antibiótico na primeira hora, o volume, toda a abordagem do paciente no choque séptico, por exemplo, ela é fundamental para eu ter um desfecho favorável daquele paciente, por que o paciente em unidade paliativa eu não posso gastar meu tempo conversando com a família para eu também ter um desfecho favorável para aquele paciente, que é o conforto e a dignidade dele, o controle pleno dos sintomas para controlar aquela, não a doença, né, mas os sintomas causados por ela que estão fazendo tão mal. Sim. Então, assim, eu sinceramente, assim, eu nem entendo o colega, não tenho tempo. Tudo bem, pode ser difícil, a conversa pode ser difícil, mas a gente não pode esconder atrás a desculpa do que eu não tenho tempo. Essa coisa de, o pronto-socorro está lotado. Está lotado, mas se chegar dois pacientes de insuficiência respiratória, você vai entubar os 2 pacientes juntos? Então você tem que ter um colega te ajudando. Você tem que chamar ajuda. Para esse caso, você tem que pedir ajuda. Estou conversando com o cuidado paliativo, chega um paciente de insuficiência respiratória. Tudo bem, tem um colega ali do seu lado para te atender. Se está chegando tudo junto no seu plantão, você está sozinho, aí eu acho que você tem que rever o lugar que você está tendo plantão. Então, assim, aí eu acho que aí a conversa é outra. Pode acontecer, mas é raro. É raro, assim. E se está acontecendo isso com alguma frequência na sua vida, eu acho que você tem que pensar onde você está dando plantão. Mas assim, e com quem você está dando plantão, né? Senão você tem... porque as coisas não são assim, né? Não chega... pode acontecer 2 paradas cardíacas, pode, 3, 4, pode, mas assim, a gente tá falando de uma catástrofe, né, gente? De exceção, de exceção, né? Não é regra, não. Todo mundo, até os nossos plantões assim, terapia intensiva, tem dia que pega fogo e todo mundo resolve intercorrer junto, mas não é a regra, não é exceção. Então, mas assim, eu acho que a falar que não tenho tempo para falar sobre isso é tentar, ter uma desculpa mesmo para não tentar abordar isso. Né? E até preparar o terreno, assim, a continuidade, a gente fala muito sobre isso. Quando você começa uma abordagem, você não precisa definir tudo ali na hora, mas só de você abordar e de você ter essa visão, você já vai ter um impacto naquela família. Quantas vezes a gente chega para conversar, o paciente chega, o familiar, o médico que me atendeu lá embaixo falou isso mesmo. Exatamente. Ou a doutora Fabiana, o doutor Fabrício passou aqui ontem e falou isso mesmo. E aí você fala de novo, aquela pessoa que está em dúvida fala assim, nossa... Isso é aquela água mole em pedra dura. Às vezes você vai amolecendo o terreno. Então, uma parte você vai fazer. Só que você tem que saber, né? A gente só cumprimenta quem a gente conhece. Exatamente, então, se você não está cumprimentando, é porque você não está sabendo. Você precisa conhecer técnicas, precisa saber o que é cuidado paliativo, que a gente vem conversando aqui. E técnicas de comunicação de má notícia. Né? Nessa história, assim, Fábio, principalmente comunicação de má notícia, tem algum caso que te marcou, assim, que você fala assim, nossa, esse... dentro dessa parte de comunicação? Então, sim. Teve um caso logo no início, um paciente que nós criamos uma relação muito boa com ele, deu tempo. E
das visitas diárias ali na enfermaria, ele vinha piorando do ponto de vista de performance, de progressão de doença. Não tinha proposta pelo oncologista de tratamento modificador e a gente foi tentando construir durante a internação o foco de cuidados nele e não mais na doença. E um dia ele me perguntou se tinha cura, como é que estava, e a gente sempre fala que da autonomia do paciente, né? Então, se ele me perguntou, eu vou falar, né? Muitas vezes a gente não consegue fazer isso porque há um cerco do silêncio, da família e tal, mas neste caso eu pude falar. Mas ele se abateu um pouco e isso gerou uma insatisfação na família e na esposa dele, com quem eu tinha uma relação maravilhosa. Então, eu tive que trabalhar um pouquinho com ela ali para readquirir a confiança, porque eu comuniquei uma má notícia de maneira empática, de maneira delicada, ouvindo o paciente, escutando, falando tecnicamente, porque é isso que a gente tem que fazer. Ouve, fala tecnicamente, ouve de novo, acolhe as emoções, né? Dá um tempo para a pessoa, se ela quer pensar, se ela está chorando, não precisa sair falando o tempo todo. E aí, isso realmente gerou um mal-estar. E quando esse paciente estava mais próximo de finitude, já nos dias próximos da morte, eu precisei chamar ela e comunicar efetivamente que ele estava em finitude. Apesar de toda a construção, ela teve um impacto emocional muito grande, sabe? Assim, ela ficou muito irritada comigo, muito irritada. Gente, eu tô falando de uma família com quem eu tinha uma relação perfeita. Então, isso me marcou muito. Foi difícil, foi um tempo ali que a gente gastou com ela, ouvindo, acolhendo, validando o sentimento dela. E no final, ok, as coisas aconteceram, o paciente realmente teve os seus sintomas controlados, a família foi acolhida, mas foi uma situação bem difícil, bem difícil. E é legal você compartilhar isso, porque às vezes quando a gente está falando, né, da abordagem correta, pode passar uma imagem de que sempre vai ser mil maravilhas tudo e que você vai dar as notícias ruins e a família vai sorrir e será. Não é assim, né? Não. Mesmo com tempo, com várias coisas a seu favor, uma ótima relação, uma boa construção de vínculo, teve essa reação que não era esperada, mas que acontece. Não era esperada. Eu realmente me assustei com a reação dela. Assim, ela teve uma crise de ansiedade, ok, isso é pessoal, mas ela realmente demonstrou uma irritação comigo, assim. Mas no final deu certo. Então, nem sempre não vão ser flores, né? Comunicação de má notícia não é fácil, né? É extremamente difícil, mas vale a pena, porque isso muda totalmente o desfecho, como o Fabrício falou, daquele paciente. A experiência do paciente, da família, nesse momento, que é um dos momentos mais delicados da vida de qualquer um, né? A perda de um ente querido. Então, assim, quando a gente consegue ver o retorno dessas experiências que são amenizadas por uma boa acolhida, a gente consegue ver que realmente a gente faz diferença na vida dessas pessoas, né? De uma forma muito gratificante, eu acho a palavra, assim, quando a gente recebe uma mensagem, alguém que eles precisam às vezes de um momento, né, de abaixar a poeira, de entender. Teve um caso, era um paciente, esse foi bem interessante, quando eu estava na residência, eu não tinha muito problema com família, assim, conversava aí e tal, mas era o único paciente. Teve uma vez que eu fui no quarto dele, era um paciente difícil, a família muito difícil, pela postura dele, e uma contratransferência também, que tinha algumas características do paciente que me incomodavam muito. E aí eu
guardei isso pra mim, e eu tava na residência ainda, aí teve um dia que o Fabrício ia passar a tarde, ele falou assim, quem que tá faltando pra você vir? Aí eu falei, o paciente do leito tal. Aí ele falou assim, vamos lá. Eu falei, se eu posso não ir? Tá assim, você perguntando se você pode não ir? Como assim? O que aconteceu? Ele foi entender e tal, ele falou assim, não, tudo bem, pode. Aí depois ele foi conversar comigo, ele, mas o que é? Eu falei assim, eu não sei, é o único paciente, eu que tava me sentindo mal com aquilo. Eu falei assim, eu que tenho que aprender mesmo, assim. E aí fui, todos os outros dias eu passava lá, mas era um paciente que, às vezes, assim, na divisão, o colega vai ficar, você fala assim, graças a Deus. E isso foi durante todo esse tempo da residência. E eu acabei a residência, entrei preceptoria, esse paciente reinternou. E eu não tinha como não passar. Não tinha Era opção. eu, não tinha opção. Vida real. Vida real. Aí fui lá passar e já no primeiro contato, de novo, uma turbulência, porque tinha demorado para internar e a família barracana e não sei o que. Cheguei lá, conversei, acolhi, parará, eles lembraram, falei assim, gente, nós vamos... E aí deu uma baixada. E aí eles falaram assim, nossa, teve uma boa... Apesar de não resolver muita coisa, eles se sentiram ouvidos, acolhidos e foi bom. E esse paciente reinternou num contexto de finitude. Ele tinha um câncer avançado, já tinha obstrução de via biliar, e internou num contexto de infecção. E os filhos muito, assim, relutantes em relação ao quadro clínico dele. Então, foi um trabalho de formiguinha. A gente falando, construindo, todo dia, parará, pararô. Eu sei, Fabi, e aí tiveram inúmeras intercorrências no caso, a gente conseguiu estabelecer um cuidado paliativo, até exclusivo. Aí, quando a gente passa no quarto, levaram o paciente para fazer uma endoscopia que a gente não tinha indicado e que eu tinha ficado a manhã inteira desconstruindo no quarto. Quando eu cheguei, eu queria chorar dentro do quarto. Eu falei, gente, não é possível. É agora que eles não vão acreditar em nada mais que eu falo, porque eu fiquei a manhã inteira falando que não precisava fazer. Acabou que não conseguiu fazer, voltou pro quarto e a família falou, doutora, você tinha falado mesmo. Eu falei, pois é. Tá bom. Aí o paciente faleceu e aí um mês depois o filho me ligou. Aí a gente tava almoçando. Eu falei assim, nossa, olha quem tá me ligando. Aí ele falou assim, e atende. Aí eu atendi. Ele, doutor, eu não tive tempo de te falar e tal, mas eu queria te agradecer, porque meu pai falou muito de você no dia que ele estava mais lúcido nesse processo aí de falecimento. E o filho que estava com ele no dia que ele faleceu foi o filho que estava com a mãe no dia que ela faleceu. Ele tinha muito medo dele morrer com o pai morrer com ele de novo. Sim. E a gente foi conversando e falou muito. Eu tive uma oportunidade de estabelecer, de aproximar esse vínculo. E aí, ter esse feedback, assim, eu falei assim, nossa, inesperadíssimo, né, da família, que eu achei que eu não tinha construído nada, que eu achei que tinha conseguido amenizar alguma coisa, mas que não era aquela coisa, falar assim, nossa, né, eles se sentiram acolhidos, não tinha isso. E mesmo assim se sentiram. Então, isso foi um caso que me marcou, porque no início tinha aquela coisa, e o tanto que a gente também tem que trabalhar esses monstros nossos. E tem muito disso na literatura, tanto que médico não consegue falar de alguma coisa por tabus internos e por experiências vividas por nós na nossa vida mesmo, que a gente acaba transferindo para o paciente, né? Essas experiências, principalmente quando a gente é mais inexperiente, isso é bem interessante, assim, e às vezes médicos experientes, assim, a gente tem trabalho, às vezes no nosso dia a dia a gente tem trabalho com o médico assistente, que o médico tem tanto, e aí, assim, a transferência contra a transferência, o apego daquele paciente, o carinho daquele paciente pelo médico. Então, assim, quando a gente fala eu estava até lendo recentemente sobre empatia. A gente fala muito empatia, né? Eu acho... E aí a gente acaba usando um termo e empatia é se colocar no lugar do outro, mas isso pode ser muito ruim, né? Isso assim, eu escutei até da Ana Cláudia, do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né? Uhum. Ela fala assim que o tanto que a empatia pode ser ruim. Aí eu li aquilo e falei, gente, não é possível. Estranhou, né? Estranho, falei, empatia, ruim. Se colocar no lugar do outro, às vezes é ruim. Você tem que se colocar numa posição de compaixão. Você tem que estar ali numa posição de que, olha, eu entendo e vou fazer o possível para te ajudar. Agora, eu não posso sofrer junto com você. Então, assim, eu não posso deixar que a forma com que você me trata,
A forma com que você às vezes, o paciente sofre, gente, de várias maneiras. E uma das formas de sofrer, de reagir àquele sofrimento é a agressividade. E a Sim. gente tem que entender isso. Então, assim, gente, assim, eu não estou querendo justificar aqui a agressividade, de ser maltratado, não. Estou pensando que assim, a gente tem que entender aquele processo. Eles estão em sofrimento, né? Então, assim, e a gente não colocar, porque na hora que a gente se coloca no lugar dele, aí você corre o risco de entrar naquela mesma conversa. Aí você pode não ir no quarto, aí você pode não se expor àquela situação, você pode simplesmente confrontar. E o confronto, quando ele é um confronto ruim, quando não é isso que você acabou de falar, Carol e Fabi, assim, quando a paciente entender que a esposa do paciente eu acho que ela estava agressiva porque ela não estava enxergando que aquilo era necessário e a forma dela sofrer era agredindo alguém. Então, assim, e muitas vezes esse alguém somos nós que estamos ali assistindo o paciente, passando todo dia no paciente, explicando e reexplicando. Então, assim, e eu acho que talvez as mulheres talvez sofrem um pouquinho disso, principalmente no paciente homem idoso, que vê na mulher e tem aquela visão ainda machista da mulher. Então, assim, às vezes maltratam mesmo. Então, E assim, ele era muito machista, é então assim, eu muito. falo Então, assim, assim, ah! então quando a gente entende isso e fala assim, tá bom, vamos lá, não tem outra escolha, eu tenho que ir, eu tenho que me expor a isso, eu tenho que lidar com essa situação. Você vai construindo, E né? amadurecimento, né? Faz parte do nosso crescimento Faz também parte. profissional. É, Entender e não levar, porque senão a gente vê muito médico machucado mesmo, assim, por essas experiências, vai ou, levando tudo pro pessoal e aquilo vai dando tanta angústia, tanto sofrimento, que de repente o cara perdeu a motivação de fazer aquilo. Ah, não quero trabalhar com isso, não, perdi o gosto. Mas será que foi por causa de não saber lidar com essa situação e muitas absorver vezes é e isso. interpretar, sabe? Assim, É. eu acho que isso é um crescimento, é um amadurecimento de você lidar com isso também e aprender, né? E uma das, assim, dos pontos chaves da comunicação é exatamente o que o Fabrício falou em relação à empatia. Na verdade, é você ter compaixão, realmente, mas a gente não se colocar no lugar do outro. Sabe por quê? Eu já ouvi isso muito dos professores, né, onde eu fiz a especialização em cuidados paliativos, o pessoal do Einstein. Nós não, e é uma recomendação de boa comunicação, é você não virar para o outro e falar, eu sei o que você está passando, eu entendo a sua dor. Pessoal, a gente não entende a dor do outro. E o que a gente vai escutar não, você não sabe. Não, a gente não entende. Nós nunca vamos entender a dor do outro. A gente pode falar, e isso faz parte da linguagem da comunicação. Olha, eu estou aqui para te ajudar, eu não posso imaginar o que você está passando, né? Eu estou aqui, mas entender a dor do outro, nós não vamos entender. Né? E até uma das salas para a gente evitar, né? Que às vezes evitar. É uma reação quase medular, eu te entendo, eu imagino que você está sofrendo. E a gente tem que evitar isso mesmo. Porque se você coloca ali num lugar assim que a pessoa isso soa como hipocrisia, assim. Então, assim, isso há esse tipo. Para algumas pessoas, ela vai entender o que você quis dizer, para outras não, ela não vai entender. Ela vai falar assim, gente, como assim? Eu tô aqui, essa semana a gente teve um caso, eu tô aqui perdendo minha filha. Cara, eu não sei, nem imagino, nem quero passar por isso na minha vida. Então, assim, do que é aquele sentimento, assim. E eu conversando com essa mãe semana passada, cara, na hora que eu tava ouvindo uma paciente nossa do hospital, tô lá conversando com ela, eu falei, cara, assim, eu olhava para aquela mãe e falei, eu não sabia o que eu falava. Eu só parei e escutei. Eu falei, deixa ela falar. A residente estava do meu lado, ela tentava falar. Teve uma hora que eu segurei a mão da residente e falei, espera, deixa ela falar. Porque aí a residente no final falou assim, sabe, eu não sabia o que eu falava. Eu falei, nem eu. Não fala nada. A gente não tem que falar, né? Então, assim, esse silêncio, ele é permissivo, ele é protetor, ele é técnico. Ele é técnico.
É isso, a gente tem que ficar buscando muitas vezes aquilo ali, porque aí você solta uma coisa que a pessoa, cara, assim, eu sei, eu vou nem imaginar o que que uma mãe tá sentindo perdendo uma filha com Não, câncer terminal não. naquela cama ali sofrendo. A gente não. É inimaginável isso, gente. Assim, só quem passa por isso, e óbvio, eu não desejo pra ninguém passar por isso. Tá? Muitas pessoas vão ter que passar por isso, infelizmente, assim, mas é inimaginável isso. É impossível de você medir isso, assim, é imensurável realmente, assim. Então, tirar essas frases do nosso dia a dia, isso é legal, isso é uma ótima dica aí, ó, para você que está aprendendo isso agora, assim, O que não o que fazer? não fazer O que é não importante, falar. o que não O que não falar. falar? E na dúvida, escuta. Você trouxe outra questão, outra frase que faz parte da técnica, Fabrício, que é: eu não gostaria de estar te falando isso. Isso gera empatia, gera proximidade. Também é uma frase técnica de boa comunicação. Ninguém. Você fala algumas vezes na UTI, assim, isso, sabe? A UTI, a gente dá muito boletim, né? E a gente comunica uma notícia de qualquer coisa. A notícia não é só do paciente que está morrendo, né? Claro. E eu falo isso o tempo todo. Eu falo assim, olha, eu vou te falar uma coisa aqui agora que eu não queria falar. Exato. Mas não adianta, é meu papel falar. Então, assim, eu não quero te dar uma má notícia. Eu não quero chegar aqui e te falar isso que eu vou falar. Então, assim, é desconfortável para você receber? Muito mais desconfortável, nem imagino. Tanto que é desconfortável você receber essa notícia. Mas dar essa notícia, saiba também que dar uma má notícia não é fácil, né? Dar uma má notícia, por mais que a gente tenha técnica, nós também Não é fácil. temos nossas angústias, nossos medos, nossas referências, nossas transferências e contra-transferências. Então, assim, para construir cuidado paliativo nesse paciente que você citou, Carol, o tanto que foi difícil isso. Foi. Então, assim, e o tanto que a gente trabalhou e dar a notícia ali, você vai muitas vezes preparado para uma situação e você não consegue falar, você não consegue decidir. Quantas vezes você já chegou, Fabi, Carol, vocês já chegaram no quarto do paciente, eu vou lá para falar. E você voltou para trás e não falei. E o contrário também acontece, que às vezes você sabe que vai ter que conversar e você fala assim, nossa, eu vou preparar o terreno. Aí chega lá, o terreno tá preparado, a bola tá levantada, você só tem que cortar. Às vezes o paciente faz isso. Janela de oportunidade, Exato. a gente não pode perder. Não, ele também perguntou, ou às vezes a Exato. família mesmo falou, olha, doutor, a gente entende Isso. que tal, e você falou, uai, ficou fácil. Exatamente. Teve uma paciente nossa, também agora, relativamente recente, uma paciente, nós três, inclusive aqui, que acompanhamos o caso de perto lá no hospital, uma paciente muito querida, uma jovem, muito querida, que a gente construiu uma relação muito boa. E eu acho que é legal que nós três aqui dessa mesa construímos uma relação ótima com ela. E ela tinha uma relação boa comigo e ficou para mim conversar com ela sobre o plano de cuidados dela. E era assim, Fábio disse, é você que tem que conversar. Foi você que me falou isso, Fábio. É você que tem que conversar isso com ela, porque ela tem uma relação boa para se falar. E teve um dia que a situação, o caos estava entornando, a coisa estava piorando e ninguém tinha conversado com a paciente sobre isso. Aí eu falei, é hoje que eu vou lá conversar com ela. E estava uma véspera de feriado. Eu falei, é hoje que eu vou lá conversar com ela. Vou lá conversar e vou todo pro quarto, chego para lá para conversar com ela. Eu fui preparado, sentei do lado dela na cama, falei, vamos começar a conversa. Falei assim, eu vou ver. Aí, e assim, eu sempre tento fazer isso, assim, que é o que você falou, Fabi, escutar, saber o contexto. A primeira frase que ela me falou foi uma frase que me tirou assim. Desarmou. Não, eu falei assim, daí pra frente eu falei assim, tá bom. Acabei de examinar e saí do quarto. Gastei 5 minutos no quarto. Eu me lembro. Você falou, Fabi, não falei não vamos deixar comecei. pra depois do feriado. Eu que caraca, estava no feriado. velho. Falei, nossa. Eu falei, não, tá bom. Falei, nossa, bicho, eu saí frustrado do quarto. Mas você sabe o que você saía? É o que você falou, assim. Você saiu frustrado. Eu falei, não é possível, cara. Não tem condição de eu não ter conseguido dar essa notícia.
não tem condição, preciso conversar. Isso e aquilo ali, o feriado inteiro ficou me angustiando. Angustiando e tá, idas e vindas, a paciente começou a melhorar, ele estava mais confortável, sintomas controlados e tudo, a gente começou a falar de alta hospitalar. Eu cheguei no quarto dela um belo dia, a gente estava falando disso num contexto melhor, ela começou a me contar com uma conversa que ela teve com o irmão e de repente ela, pá, Abriu. solta. E eu não tava zero, eu fui lá para conversar sobre alta com a paciente. Aí era outro tipo. Ela pegou e soltou isso. Sabe o que? Na hora eu falei, cara, olha que loucura. Assim, e aí é o paciente, ela te deu uma deixa para você entrar e conversar. Então, assim, o paciente muitas vezes, a mensagem, assim, o paciente muitas vezes, ele tem, e na maioria das vezes, ele tem o tempo dele. Sim. Então, assim, saiba às vezes esperar o tempo. Aquela hora às vezes não é o tempo dele, não é o horário dele, não é o dia dele de conversar sobre aquilo, mas tem hora que ele vai querer conversar, e ele mesmo. E aí a autonomia é importante, né? Então, e a gente estava conversando de cerco do silêncio recentemente, tanto que o cerco do silêncio é ruim, né? Porque ele tira a autonomia do paciente total, absolutamente, né? O paciente, ele está te implorando ali para você conversar com isso sobre ele está te dando sinais disso e você não consegue conversar com ele. Então, assim, o quanto que isso é difícil, né? Então, assim, quanto que a gente está falando de um negócio tão complexo, de Nossa, convivências demais. aqui, igual você falou assim, quando a gente fala de técnica, de tudo, depende de tanta coisa, né? Pra gente chegar na conclusão, né? De ir naquela conversa, né? Acessar muitas vezes, né? Tem começo, né? É importante que quem tá assistindo a gente, às vezes vai assistir esse episódio e falar, meu Deus, parecia difícil, agora tá tá impossível. Lógico que Não, tá. a ideia não é essa. A ideia é que não tem fim mesmo. Esse assunto o conhecimento acerca disso, por isso que é tão fascinante também estudar. Não tem fim, mas tem começo, tem pontapé ali inicial que você pode dar, o que a Fabi falou de técnica de comunicação, desenvolver, trabalhar. Eu não sou um bom comunicador. Torne-se um bom comunicador. Não tem como o médico não ser um bom comunicador. Para o médico não existe. Por mais que você não trabalhe com esse perfil de paciente que a gente está falando aqui, você vai precisar comunicar com a equipe multidisciplinar. Você vai precisar comunicar com a família do seu paciente, com o seu paciente. Quantas e quantas vezes a gente pega um paciente em outros contextos falando assim, nossa, eu não entendi nada que o meu médico me falou. Opa, se ele não entendeu, é você que está errado. Você não foi um bom comunicador. Mas eu falei tudo, mas ele não entendeu. E comunicação é uma via de mão dupla, então... E um dos passos da boa comunicação, mais uma vez, é checar se a pessoa, ou a família, ou o paciente entendeu o que você diz, né? Você pergunta, repete, você entendeu? Você tem alguma dúvida? Isso faz parte. E aí você que está no pronto-socorro aí, entendeu? Então, nessa situação, tira um pouco de tempo para você entender aquilo, para você perguntar se ele entendeu, para você conseguir abordar de maneira mais serena, num ambiente crítico, aquela situação. Porque a serenidade te mostra para a pessoa, pô, tá uma dinamite explodindo aqui, essa pessoa tá serena conversando comigo, assim. Ela tá serena e segura, né? Porque, assim, ela tá me passando segurança. Então, que aí entra o domínio técnico, né? Que faz muita diferença também. Então, assim, a serenidade com segurança, aí você fala pra pessoa, fala assim, eu tô te segurando a sua mão para nossa decisão que tomarmos aqui agora vai ser o melhor pro seu ente querido. Vai ser melhor para o paciente, porque você pode conversar com o paciente. E às vezes o paciente está precisando de falar assim, olha, eu preciso de alguém para me ajudar na minha decisão, né? Então, assim, eu tenho todas as minhas convicções, mas eu estou morrendo de medo do que eu vou falar, ofender minha família. Então, assim, fazer minha família sofrer. Então, o paciente às vezes fica naquela de precisar de uma pessoa que fala assim, aqui, validar a decisão dele. Então, assim, olha, se você acabou de tomar uma decisão aqui que é o melhor para você, e eu estou aqui para te ajudar nesse processo. É interessante, Carol, sobre o domínio técnico, né? Como que você vai cuidar de um paciente ou criticamente enfermo na terapia intensiva e um paciente em cuidados paliativos se você não sabe qual é a linha de evolução, por exemplo, da insuficiência cardíaca.
Se você não sabe que um pneumopata com fibrose, retentor de gás carbônico, com corpo monale, ele é incurável. Se você não sabe a sequela do AVC, né? Então, você tem que ter domínio técnico e é de medicina. Né? Nossa, demais. O paciente cuidado paliativo, ele não é um paciente que não tem nada para fazer. Né? Você tem que saber medicina. Muita. Tem que saber, pessoal. Tem que saber tratar sintoma. Tem que saber tratar a dispneia. Tem que saber sedar o paciente. Tem que saber tratar a obstrução maligna. Né? Tem que saber comunicar. Né? Então, estudem cuidados paliativos. A gente tá falando aqui o tempo inteiro da ponta do iceberg, né, Fabi? Eu acho que isso aí é a base, é o que tá mais profundo Não, ali. a ideia que hoje sustenta. é cutucar, é criar uma Porque confusão na ela cabeça. é modesta demais para fazer marketing dela mesma. Não Mas faz, nós não. vamos falar Não que faz, a não. doutora Fabiana vai dar uma aula maravilhosa sobre isso e muito mais. Nós estamos falando tudo isso do pronto-socorro, mas vocês terão todas essas ferramentas. Todas as ferramentas e muitas outras com ela, a rainha dos cuidados paliativos. A nossa referência. A nossa hoje da referência, eu aprendo com ela todo dia, você vai ter essa oportunidade. Gente, Então, assim, Vamos lá, vamos lá. pronto. Você tem um, Plantão 360 com a Fabi. uma médica clínica Intensivo. Uma Ô, intensivista gente, não tem que condição. trabalha com doente Tudo que eu quero crítico, ser. que trabalha com doente de Parece. emergência, que me ensinou a entubar, ó. Ó. Você sabe disso. Então, assim, aí eu fico brincando com a Fabi, a gente brinca muito no dia a dia, assim, a Carol já percebeu isso várias vezes, eu fico brincando, gente, assim, com a Fabi, que a gente tá... Ô, Fabi, não, mas trouxe o paciente pra UTI, aqui na UTI a gente gosta de entubar, Fabi, a gente gosta de fazer... Então, assim... Dialisar as Ele me pessoas. pergunta como Ah, que faz noradrenalina em o podermópolis. podermópolis, assim, Puxa como que vida. faz? Meu pai. Então, assim, vamos entubar com carinho, entendeu? Assim, Mas vamos entubar. Vamos entubar. Mas, assim, tudo isso para falar que, gente, quem tá aqui, quem vai falar para vocês no curso, é uma pessoa que sabe lidar com o paciente crítico. Não, e eu costumo falar que na terapia intensiva, muitas vezes, e a gente vê isso, né? É até para o leigo que tá falando assim, nossa, eles estão falando de um negócio que... muitas vezes eu uso essa fala com o paciente na hora que ele fala, você tem que fazer tudo. Ele fala assim, olha, aqui a gente tem um monte de ferramenta na mão, que pode ser pior do que a própria doença desse paciente. Então, assim, e muitas Verdade. vezes é meu caminho mais curto. O caminho do médico mais curto é esse. Chegar aqui, fazer o serviço técnico, a hard skills, que a gente fala pura hard skills, na terapia intensiva, que é fazer toda aquela agressividade, que muitas vezes ela é benéfica, né? A ferramenta ela tem o seu fim, terapia intensiva, tem hora que eu vou colocar toda aquela intervenção da terapia intensiva para salvar aquele paciente, mas tem hora que eu vou usar aquela ferramenta e não vou salvar a morte daquele paciente. Então, assim, eu vou fazer sofrimento. Qualidade de vida mais- e qualidade de fim de vida, né? Prolongar a vida de maneira... É usado, né, essa expressão fútil. Fútil. Isso. Entendeu? Então, assim, Que aí, na verdade, está prolongando é sofrimento, né? Não é Sofrimento. vida. A gente está fazendo o que o Código de Ética Médica nos orienta a não fazer, que é maleficência. maleficência. Não maleficência, É, né? não Dos pode. princípios, né? Então, assim, a gente não precisa de fazer isso, né? Então, quando a gente fala que fazer as coisas na terapia intensiva, muitas vezes os procedimentos, toda aquela parafernália que a gente tem na terapia intensiva, muitas vezes é o mais fácil de fazer. É o mais É fácil. verdade. Mais A fácil, gente tava, simples. teve um paciente que a gente conduziu, estava internado com a gente, ele ficou muito tempo. Foi um paciente, e engraçado que ele passou por todo esse caminho aí que você vai falar na aula, sobre tanto que não é dicotômico o cuidado paliativo, né? Ele começa junto com o diagnóstico. E era um paciente que inicialmente era um cuidado paliativo precoce, por conta do contexto clínico dele. Ele internou para fazer uma intervenção cirúrgica. Tinha uma obstrução arterial, passível de correção cirúrgica, mas já era um paciente com múltiplas comorbidades e um contexto clínico ali peculiar. Internou, fez. Voltou, aí piorou, CTI, infecção, aí teve que tirar a prótese, aí obstruiu. E aí foram uma série de complicações que foram tornando aquele paciente
foram fazendo esse paciente transitar na linha de cuidado paliativo. Então, de precoce complementar, de complementar predominante, predominante para exclusivo. E no exclusivo, esse paciente ficou quase um mês. E aí, um dia, a família falou com a gente, falou assim, mas vocês não estão escolhendo o caminho mais fácil, que é deixar ele aqui? E isso a gente já tinha construído. Na verdade, nem foi uma esposa do filho do paciente, assim. E a gente já tinha construído, eles tinham entendido, a gente conversou. Mas é essa questão de pendular, assim, né? Que a gente vê muito nas famílias. Muito. E aí, a gente falou assim, peraí, a gente precisa conversar de novo. E aí, a gente sentou e falou assim, é muito mais fácil levar ele para UTI. Eu não estaria gastando 5 minutos aqui com você. Exatamente. Eu não precisava nem sentar no quarto para te falar que eu ia levar ele para UTI. Mas eu tô aqui conversando. E a gente teve essa conversa de novo, depois lá na frente, para chamar um especialista X. Eu sentei com ela de novo e falei assim, olha, se a gente no final dessa conversa, se quiser que chame o especialista, eu vou chamar. Mas eu tô aqui de novo para te falar e gastar tempo para te mostrar o porquê que não é melhor. É melhor não chamar. E aí ela entendeu e falou assim, eu lembro quando vocês conversaram comigo a primeira vez que não ia levar ele pro CTI. E vocês gastaram quase 1 hora aqui com a gente. Falei, Uma isso. hora, É desconstrução, né, Fábio? Ali habilidoso, entuba. Acabou. A gente resolve, faz tudo. Resolveu tudo. Liga vasopressor e acabou. Acabou. Em 1 hora. Tá Senta na frente do computador e vai fazer suas Acabou, burocras. acabou. É mais fácil. E assim, aí você dá. Às vezes a má notícia na terapia intensiva, assim, ela é muito mais fácil, entre aspas, né? Nesse contexto, porque você tá ali, olha, a situação é essa, é gravíssima, tá desse jeito, fiz isso, ponto, basta. Você gastou 5 minutos. Você fala, vamos colocar 55 minutos para usar toda a sua parafernália tecnológica e suas habilidades técnicas de procedimentos e 5 minutos para conversar com a família. Exatamente. Entendeu? Então, assim, pronto. Na verdade, gerenciar expectativas, isso. Esperança e preocupação é difícil, né? Você não pode tirar do paciente, da família, a esperança, mas você tem que trazer a realidade da doença, da perda de performance, do prognóstico, né? Saber prognosticar também é o motivo de outra aula, É verdade. de outra conversa. Assuntos muito complexos. Mas como recado final, assim, Fabi, o que você traz para quem está nos assistindo? E até para deixar mais curiosidade, mais spoiler do que vem por aí. Olha, assim, eu acho que a gente abrangeu bem aqui a conversa, mas cuidado paliativo é uma área nova, mas eu volto a dizer que todo médico precisa entender, precisa conhecer, precisa reconhecer o doente, precisa desenvolver habilidade de comunicação, mesmo numa situação de emergência, mesmo numa situação de correria ali, de pronto-socorro, de terapia intensiva. Dá tempo de fazer, né? Nós somos testemunhas disso. E depois a gente conversa mais. Te vejo no plantão 360. Te vejo no plantão Vocês vão aprender 360. muita coisa de cuidado paliativo. Nossa senhora, é fascinante. A gente podia ficar conversando aqui horas sobre isso. Papo muito vai, assunto. é muito assunto. Pendular, né? Você falou de pendular, é muito assunto. Vocês vão aprender isso tudo no plano 360. Fabi, foi um prazer. Obrigado, Fabi. Que a gente tem que acabar. Pelo convite. Fabi, a Fabi era brava como preceptora? Cara, vocês estavam falando de habilidade de comunicação, tudo assim. A Fabi nunca foi brava, sabe? Então, é só para responder sua pergunta antes disso. E Com eu você aprendi, não, né, eu aprendi. Só com quem merece, Fabi. Só com quem merece. Nada, mas assim, não é nem com os outros também, nada, não. Nunca foi. Os residentes do Vila que o digam lá agora atualmente. Eu aprendi muito de habilidade de comunicação com a Fabi, vendo a Fabi fazer muita coisa, sabe? Então, assim, você falou disso, assim, como que isso é interessante, assim, ver uma pessoa comunicar. Então, a Fabi, eu já falei isso com ela várias vezes, assim, hoje, muito do que eu tenho de habilidade de comunicação, eu aprendi na minha residência de clínica, assim, de saber tecnicamente, de construir isso, vendo os meus preceptores fazer, aprendendo com eles, sabe, assim,
E a Fabi, porque a Fabi nunca teve pressa de sair do hospital. Isso é uma Até hoje não característica- tem. Não tem. Não tem. Então, assim, a gente via E é correr super leito. mãezona, eu sou Total, testemunha. é. Ela pega, leva, carrega os residentes no colo. Não, e assim, não, carrega e via conversar, passava. Lembro que passava, via correr leito com ela lá no hospital e ela ficava. Era uma manhã inteira passando. E ela não era tanto doente igual tem hoje, assim. Às vezes a gente tinha 5, 6 pacientes e ficava a manhã inteira passando os pacientes. Gastava pouco tempo para evoluir, para escrever, mas passava em cada paciente, agarrava no quarto, conversava. Então, assim, de construção médico-paciente, aprendi muito, ela sabe disso. Então, Hoje, sabe quando o pupilo supera o mestre? sei aqui, ó. Superou em muito. Sei aqui, do meu Ai, lado. tá Tem vendo? aqui Virou do meu contra lado. você. Exatamente, é. Isso é bom, isso é bom. Isso é bom, isso é Eu bom. escutei recentemente, né? Então, assim, melhor... bom mestre, melhor discípulo, né? Ah, Então é pois isso. é. É isso. Gente, agradecer, né, mais uma Obrigado, vez. Fabi. Beijo, A pessoal. Fabi, muito Beijo. obrigada. E a todos os Obrigada, ouvintes pessoal. e expectantes do curso Plantão 360. Vem muita Arroba coisa por aí. MedGo, MyMedGo, @chamaclínica no Instagram, @MesserCarol. Muita gente pra tem seguir. muito- Fabi, você tem muito- Instagram? Tem Aí, Instagram. ó. Aí, ó. Coloca agora. É agora ou nunca. Qual que é, Fabi? Fabiana _ SJN. Aí, Nós vamos colocar o arroba da Fabi. aí a gente vai marcar a Fabi no nosso. Um beijo. Um beijo, pessoal. Até a Obrigado. próxima. Pessoal, muito Valeu. obrigada aí.